Chuva incomum faz o deserto mais árido do mundo florescer. O fenômeno, que não era observado nesta época do ano desde 2015, surpreendeu turistas e moradores locais. Florescimento está associado à chuva do período. Roda a vinheta, que eu já volto com a informação. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo. As dunas de areia do deserto chileno do Atacama, o mais seco do planeta, ficaram cobertas de flores brancas e roxas nos últimos dias, depois que as primeiras chuvas fizeram brotar flores em pleno inverno no hemisfério sul. O Atacama foi apelidado de deserto florescente, com sementes e bulbos que resistem ao clima rigoroso para florescer a cada poucos anos na primavera. No total, pode-se ver mais de 200 espécies de flores, a maioria delas endêmicas, ou seja, nativas, restritas àquela região. Mas as chuvas recentes fizeram com que florescessem mais cedo. A última floração precoce do Atacama ocorreu em 2015, um fenômeno distinto conhecido como deserto florido, porém foi descartado pela administração do Parque Nacional Deserto Florido como sendo agora o mesmo fenômeno. Ainda não houve florações de inverno suficientes para ser oficialmente considerada uma ocorrência de deserto florido, segundo César Pizarro, que dirige a conservação da biodiversidade da Corporação Florestal Nacional, a CONAF. Ele fala, abre aspas, as flores lá não chegam nem a 1% da região. Mas são esperadas mais chuvas nas próximas semanas, o que poderá fazer com que flores desabrochem numa área mais ampla, disse Pizarro. Ele diz, enquanto isso, temos que esperar. E também, abre aspas, a oportunidade de pisar nesse local e poder desfrutar de sua beleza é maravilhosa, disse a visitante Fernanda Ponce, à agência Reuters. É um privilégio, disse ela. E o Pizarro explica que se trata de uma ativação limitada das plantas resultantes das chuvas, que começam no outono. Ele fala, abre aspas, e pode durar até o final de julho em alguns lugares. Chamam a atenção as fotos de prados floridos que têm aparecido na mídia. E sim, existem, mas são muito pequenos dentro do Parque Nacional Deserto Florido, uma área de alta fragilidade ambiental. Para que ocorra o fenômeno do deserto florido, como todos sabem, são necessárias chuvas entre julho e agosto, para que a ativação ocorra na primavera, disse Pizarro, também biólogo em gestão de recursos naturais. O chefe da seção de conservação da biodiversidade da CONAF, Atacama, afirma que, abre aspas, esperamos que chova pelo menos 15 milímetros na região do Atacama nas próximas 6 semanas, para confirmar que o fenômeno deserto florido ocorrerá como tal na região. E o chamado de deserto florido aconteceu nos anos de 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 2000 e 2002. Mas em 2015 ocorreu um fenômeno particular e diferente, já que ocorreram 2 florações. A primeira foi entre abril e maio, muito semelhante à atual, e uma segunda entre setembro e outubro. Este sim, tecnicamente um deserto florido. O deserto florido tem um contexto histórico. Por exemplo, foi utilizado no período pré-hispânico e também colonial, como rota entre Copiaró e Valenar. Além disso, nos séculos XVII e XVIII foram realizadas as primeiras coleções florais pelos botânicos Hipólito Ruiz Lopes e José Antônio Pavón e Jiménez durante a expedição botânica ao vice-reino do Peru, em 1777. Em 1831, o naturista francês Claude Gay tentou descobrir o deserto florido, mas encontrou uma grande seca, fazendo com que só conseguisse analisar algumas espécies de cactos. No entanto, ele conseguiu 5 anos depois. Em 1835, o cientista britânico Charles Darwin mencionou, abre aspas, o efeito das chuvas sobre as sementes e o efeito das escassas chuvas que produziram uma enorme abundância de vegetação em Copiapó e Huasco. Em 1853, e por encomenda do governo Rodolfo Philippe, realizou a expedição científica Viagem ao Deserto do Atacama, onde descreveu os efeitos das chuvas na sua viagem de trem entre Caldera e Copiapó. O Parque Nacional Deserto Florido foi anunciado em outubro de 2022 e criado oficialmente em julho do ano seguinte.
totalizando uma área de 57.107 hectares. No entanto, as medidas de proteção do local começaram mais cedo. Foi em 1997, quando o governo regional da região do Atacama criou a Comissão do Deserto Florido, decretando áreas de proteção e interesse turístico. É interessante dizer que comunas de Valenar e La Serena anunciaram a proibição por decreto municipal da extração, corte, transporte e comercialização de espécies da flora do deserto florido, como ruilis, ananucas e garra de leão, entre outras. Posteriormente, outros municípios como La Higuera, Freirina e Caldera aderiram, sinalizando a proteção de mais de 120 espécies vegetais associadas ao fenômeno. E também incorporaram a proibição da circulação de veículos automotores. Amigos, flores do deserto são sim possíveis, né? Como já dizia a música da banda brasileira Paralamas do Sucesso, apesar de que na música dá a entender que é algo impossível, mas a natureza mostra o contrário. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Deve ter gostado então, né? Deixa o like aí, se inscreva, compartilhe com os amigos. Assim o canal cresce e você recebe mais informação com credibilidade. E ela também consegue chegar a mais pessoas. Estamos sempre aqui pesquisando informações para trazer para você aqui no nosso canal. E caso você goste da forma com que contamos as notícias, sempre com credibilidade, quiser e puder contribuir financeiramente, o nosso Pix também está aí na tela. Você pode doar qualquer valor. Tem o QR Code e a chave e-mail. Mande junto com o comentário do Pix a sua opinião, sua sugestão. E eu falo de você no próximo vídeo. Quem sabe o seu assunto vira vídeo aqui no nosso canal. Esse é o canal Viagens de Ariel. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço e até a próxima oportunidade. E lembre-se, a informação é o que nos move. Valeu, obrigado e até mais. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo.